Olá pessoal, eu sou Ara, este é o meu canal, um canal sem canalice nem oportunismo, e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o adolescente de 14 anos, Miguel Oliveira, que muitos chamam de pastor, de missionário ou de profeta. Muitos adultos, é preciso ressaltar, têm acreditado nas supostas profecias desse menino que é sim muito inteligente, muito articulado, acima da média, inclusive para a idade dele, mas que não passa de um menino que é entertainer, né? Ele é um performer, ele é um performer, é uma pessoa que simula coisas aí no palco, mas a gente também não pode esquecer que aqui no Brasil as pessoas adoram o entretenimento, adoram shows. Então a gente vê que infelizmente as pessoas não buscam lucidez, discernimento, domínio próprio para professar sua fé, porque até para professar a fé é preciso lucidez, é preciso domínio próprio, é preciso discernir exatamente o que é do espírito, o que não é do espírito, é preciso entender o que é de Deus e o que se opõe a Deus, mas a gente viu aí adultos idolatrando um menino, um adolescente, adultos que inclusive têm filhos para cuidar, para direcionar ou para guiar. Então nós temos aí uma situação grave de adultos que não sabem discernir e vão na igreja onde um adolescente de 14 anos que ainda sequer tem aí a maioridade civil, que é basicamente a responsabilidade pelos seus atos, né? A maioridade civil aqui no Brasil é adquirida aos 18 anos, aí a pessoa pode assinar contratos, comprar, vender, por óbvio, a pessoa também pode aí e deve responder pelo que diz, né, pelo que fala, pelas suas atitudes também. Então, um menino que sequer alcançou a maioridade civil, que está nas igrejas pregando, levando profecia para adultos carentes, adultos que têm medo e incompreensão para enfrentar a realidade e preferem escutar aquilo que querem para afagar suas dores, suas mazelas como ser humano e, inclusive, para ajudá-los a enfrentar a realidade da vida adulta, que é desafiadora para todos nós. Então, a gente vê que, infelizmente, o Miguel, na religião, existem também vários na política. E no Brasil, o que acontece na questão religiosa, que a grande massa é manipulada, enganada e ludibriada, acontece também na política, que o povo é enganado, ludibriado, porque se a gente for ver e for fazer um paralelo, parece que tem aí os mesmos motivos, as mesmas razões para que esse público, esse povo seja manipulado política e religiosamente. Por que a gente vê isso muito claro? As pessoas querem entretenimento. As pessoas não querem avaliar com lucidez as circunstâncias e os ambientes. Então, o adulto tem ido nas igrejas para ver show, para ver profecia, para tentar viver milagres, sendo que esses adultos não estão tendo a compreensão, o entendimento do que é milagre, nem de como que espiritualmente nós, seres materiais que buscam também o equilíbrio espiritual, como que a gente alcança esses milagres. Então a gente vê um adolescente de 14 anos indo nas igrejas, falando todo tipo de coisas que muito mais parece um adolescente de imitação, porque ele imita o pastor Marcinho. Deus falou para mim, fecharam a porta
e disseram, no Azavauá ele não entra, mas eu vou lá no Azavauá, Zievuavamazam, e tu vai falar, deporte, denikeneflam, o que é isso, Jesus? Pelemitio, nolorei, belericito, nonozito, manuá, rama, a Europa está na minha mão. É claro, ele tem uma postura de adulto, ele fala com uma arrogância desmedida, com uma empáfia, com uma prepotência que as pessoas aplaudem. É a mesma arrogância, virulência, beligerância que as pessoas apoiam também no outro contexto, que é o contexto político, porque parece que a galera gosta dessa virulência, dessa agressividade que chamam de potência. Então a gente vê um menino desse ir na igreja, inventar qualquer situação, inventando coisas para falar que línguas estranhas, todo mundo está aí cansado de escutar o que ele falou em inglês, o inglês peba, o inglês do nível do popcorn and ice cream do Bolsonaro, e pessoas pulando, achando que aquilo é dom do Espírito. Porque a galera não sabe que não sabe, acha que sabe. E muitos que vão na igreja, eles vão enganados. Eles acham que Deus está no lugar onde não está. Igreja, eu repito, é um hospital espiritual. Lá tem todo tipo de doença espiritual. Se a pessoa não estiver protegido espiritualmente ou são espiritualmente, com discernimento espiritual, vai na igreja e se conecta com as doenças espirituais que estão lá nas igrejas. E a maioria das pessoas que vão na igreja física, igreja com CNPJ, elas vão para buscar algum tipo de acalento. E essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão vulneráveis mental, espiritual e emocionalmente. Então é fácil delas serem manipuladas e enganadas. E esse evangelismo neopentecostal, até pentecostal, de levar recado, de comercializar a fé, precisa ser repudiado, mas não é repudiado, porque a galera fala, tá tudo bem, é assim mesmo. Então a gente acaba, por um lado, religiosamente, aceitando qualquer charlatão, porque fala, tá tudo bem. A gente não, algumas pessoas, acabam aceitando e falam, tá tudo bem, da mesma forma que aceita todo tipo de calhorda, carnalha, cretino, politicamente, porque fala a política é assim, e não discerne, e fala, tá tudo bem. Então a gente vê um menino levando recados mentirosos, um menino que, graças a Deus, o conselho tutelar foi lá e deu um basta, ao menos por agora, falando, não, você tem que estar na escola. Um menino que sequer sabe escrever, como vocês podem ver aí na tela. Olha como ele escreve com certeza. Um menino que é super inteligente, eu repito, que fala muito bem, mas não sabe sequer escrever aos 14 anos. Porque, infelizmente, nesse país e em vários outros também, a educação não é valorizada. Eu repito, o exame do PISA com relação ao Brasil, o Brasil passa vergonha todas as vezes. Inclusive, os alunos ricos do Brasil estão abaixo da média global, que dirá os alunos pobres, porque aqui se valoriza, como em vários outros países também, o status, o dinheiro, os influencers nihilistas e triviais, em vez de a gente valorizar o conteúdo. Então a gente vê que a culpa de gente igual o Miguel, que é só um adolescente, está entrando agora na pré-adolescência, para falar a verdade, quase que uma criança, a gente vê que a culpa é dos pais desse menino, dos encarregados de educação desse menino e do público e da sociedade que se alimenta daquele conteúdo desse menino, de um conteúdo raso, enganador, de um conteúdo que não passa de show, de entretenimento, porque as pessoas estão sem lucidez, sem compreensão, sem discernimento, sem domínio próprio para entender. A gente vê
que esse menino, ele tem total domínio sobre a galera que vai na igreja dele. Ele domina aquelas pessoas mentalmente. Ele fala aquilo que aquele povo, aquela plateia quer escutar. E ele fala aquilo que muita gente fora da igreja, na bolha da internet, que também não tem lucidez nem discernimento, quer escutar. Então as pessoas não discernem, não sabem discernir verdade de mentira. Então ele fala, nasci surdo e mudo, né? Sem tímpano, não sei o que, sem as cordas vocais. A galera fala, Deus fez um milagre, ele nasceu sem entender, sem compreender, e só acredita só porque o menino falou. Eu fico com dó dessa criança, precisa aí ser respeitado o Estatuto de Criança e Adolescente, precisa ser repudiado, muito embora ele haja como um adulto, a gente precisa entender que ele é um adolescente, precisa buscar responsabilidade dos pais, como o Conselho Tutelar fez, e também dos seus líderes espirituais lá na sua igreja, que usam esse menino para ganhar dinheiro, porque ele prega por dinheiro. Que aquilo que está posto, ele cobra entre 10 a 30 mil reais para fazer show pirotécnico, para enganar gente que precisa e prefere ser enganado. Tem gente que prefere, em vez de enfrentar a realidade, prefere lidar com a mentira, com a falsidade. Eu conheço uma pessoa, foi demitida de uma multinacional, e porque a empresa achava que ela é incompetente, que ela não passou no estágio probatório, e ela me falou que prefere acreditar que foi mandada embora porque não havia espaço no departamento, do que ela acreditar que foi demitida por conta da incompetência dela. Em vez de ela entender, se estão falando que eu sou incompetente, talvez eu não seja, mas talvez, se que foi por esse motivo, talvez eu possa melhorar e me tornar uma pessoa mais competente. Mas deixa eu lidar com aquilo que eu escutei, que eu sou incompetente. Uma engenheira, ela falou não, que prefere lidar que não tinha espaço, porque as pessoas têm muita fragilidade mental e emocional de lidar com as coisas. Então é muito mais fácil lidar com profecia, com suposto milagre, viver num mundo paralelo. No mundo paralelo. Aí a gente vê que esse menino, ele entendeu esse domínio que ele tem com relação a essa massa, e ele repete a exaustão, todo tipo de mentira, de enganação, porque as pessoas vão lá e acreditam. Eu lembro de uma cena, há 15 anos atrás, de uma pessoa próxima da gente, uma prima do meu marido falou que viu o Espírito Santo no monte, o Espírito de Deus no monte, ela viu uma luz, né, descendo e tudo. Aí meu marido, graças a Deus, um homem cristão, varão de Deus, que não aponta, que não julga, mas que busca discernimento diariamente, falou, olha, provavelmente, talvez foi calambaio, enfim, tipo vagalume, né, que a gente fala calambaio, estivesse lá naquele momento do que exatamente Cristo ter aparecido para essa prima. Alguém da igreja, um senhor, também da família, que está muito tempo na igreja, falou, quem não acredita, deixa quem acredita. Aí, passando uns tempos, a própria prima falou não, que mentiu para poder aparecer, para falar, ela tem aí discernimento e é escolhida de Deus. Eu já vi gente próxima comentou comigo, eu não vou aqui expor a pessoa, que fingia línguas estranhas na igreja para poder ter visibilidade dentro da igreja, que se arrependeu por ter feito aquilo, mas que fez por isso, para enganar pessoas, porque as pessoas querem e gostam de entretenimento. Eu repito, politicamente assim, a gente vê os canais que falam de política, quanto mais beligerante, mais barulhento, mais shows fazem, mais engajamento tem, mais engana as pessoas para dar pix. Dudu Red Pill tá aí,
a Auriverde e vários outros, o próprio também, o portal 247, que é muito à esquerda, a galera gosta, se alimenta daquilo sem olhar como discernir da melhor forma. E a gente vê que os influencers fazem isso, usam do show pirotécnico para mostrar. A galera aluga mansão, aluga carros e vai lá, mostra para as pessoas que aquilo é dele, que ele comprou. As pessoas se ludibriam, aí o influencer vai e vende tigrinho, porque sabe que tem plateia. E a gente só teve ou tem o menino Miguel pregando e se intitulando Alto Profeta porque tem plateia para aplaudir. Se não tiver plateia para aplaudir, nós não teríamos reality show, esse entretenimento politicamente assim. Pablo Marçal só entrou na política por conta do entretenimento que ele dava para as pessoas nos cursos e nas palestras dele. Coisa vergonhosa, vexatória, mas a galera gosta, consome. Pablo quase que falou que ia criar um metrô de superfície, ligando São Paulo às outras capitais, e a galera votou massivamente no Pablo Marçal. Então a questão, a culpa não é do charlatão que precisa ser repudiado, nem do canalha, a culpa é da plateia que compra, que aplaude, que se alimenta daquilo e que muitas vezes, inclusive, briga, porque não é exatamente assim, você está com inveja, não sei o quê, porque falta isso, falta maturidade, falta discernimento, compreensão de adulto. O mais triste é que essa galera que é manipulada política e religiosamente tem filhos, e essa galera, tecnicamente, supostamente, educa filhos, geração de amanhã. Imagina que tipo de geração majoritariamente a gente tem produzido enquanto sociedade, porque um pai ou uma mãe que vai numa igreja para receber profecia, unção de um menino de 14 anos, pelo amor de Deus, não tem o mínimo de lucidez, domínio próprio e compreensão para direcionar sua prole. Isso é facto. Isso é facto. Só não entende isso quem está faltando discernimento de adulto. Isso é facto. Então a gente vê uma mãe que precisa escutar que Deus tem aí uma coisa maravilhosa, que Deus é Deus, tem coisa maravilhosa para todos nós, mas precisa de salto de fé, e a gente não precisa que um menino de 14 anos se diga profeta para nos ajudar a ter a nossa fé validada ou vivenciada, mas muito adulto precisa disso e vai lá e fica dando pulinhos enquanto esse menino dá a boca para aquilo que se opõe a Deus, imita pastores dele que ele aprendeu desde jovem a imitar, e as pessoas validam. Politicamente também é assim, de gente que não entende como funciona a política, mas que quer discutir direita, esquerda, que acha que Bolsonaro é salvador da pátria, que mistura religião com política porque falta discernimento, compreensão e lucidez, e essa gente que está criando a nossa geração futura. E isso é vergonhoso. E não adianta a gente falar assim, mas porque todo mundo tem direito de professar sua fé, está falando de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus, nem todo mundo que diz que vive os conceitos e os preceitos cristãos são cristãos. Eu acho, na minha avaliação, para ser cristão, você tem que seguir a Cristo. Agora, é claro, ninguém é Cristo, ninguém é perfeito, ninguém é virtuoso igual Cristo, mas a gente segue a Cristo para a gente ter compreensão do que é certo, do que é errado, para a gente ter entendimento daquilo que é aceitável e do que é inaceitável, para a gente poder se curar, se perdoar, renovar a fé, perdoar os outros e entender nossa fraqueza e fragilidade enquanto ser humano, não andar na mentira, não andar na hipocrisia, não andar na canalice. Ser cristão não é ser perfeito, mas é ter honra. Honra não é você não errar.
quando você errar, você entender que errou, se desculpar, melhorar e evoluir dali para frente. Então, muita gente acha que os pastores da igreja são enviados de Jesus, são homens fracos, falhos, pecadores, igual eu e você. Inclusive, muitos deles piores do que a gente, porque usam o sagrado nome de Deus para poder ganhar dinheiro. Não fazem nem por graça. Vamos supor que receberam um dom espiritual por graça. Nem por graça eles compartilham. Fazem para ganhar dinheiro. Esses dias eu postei aqui, né, que eu ia fazer esse vídeo sobre o Miguel, uma pessoa que me acompanha aqui há muito tempo, enfim, que já foi meu aluno, me falou, teacher, é bom que ele vá para a escola, mas também é bom no final de semana ele conseguir pregar. Ele não tem que pregar, ele não sabe nem escrever ainda. Para pregar precisa ter conhecimento, não só bíblico, empírico também. Precisa ter sabedoria. Uma criança não pode estar pregando, mas no Brasil é o que mais temos. Gente fazendo fila para receber oração de crianças. É esse tipo de criança que cresce sem limite. A gente vê a empáfia, a arrogância dele toda vez que ele é confrontado. Que ele ainda se construiu enquanto pessoa porque ele só tem 14 anos. Mas tem uma plateia gigante aplaudindo, falando, não, ele é escolhido de Deus. É claro que eu repudio quem chama ele de anticristo, muito embora eu compreenda em que circunstância as pessoas falem, mas eu não concordo porque ele ainda é só uma criança. As pessoas não param para entender porque é a mesma criança que está falando que ele fala com Deus, que ele tem um canal direto com Deus, e que ele ora para curar leucemia, que ele ora para ajustar o sangue das pessoas, para curar o câncer. É essa mesma criança que falou, ou adolescente, que está com medo no sentido de ser linchado, algo também que eu repudio. Eu acho que falta lucidez em várias circunstâncias, porque o menino fazendo o que ele faz, a gente não precisa lá destilar ódio, a gente não precisa lá ameaçar de morte, fazer o que é correto, denunciar no Conselho Tutelar, no Ministério Público, denunciar para que quem de direito haja, já que quem é de direito e responsabilidade, que são os pais encarregados de educação, vem ele como caixa eletrônico e não agiram. Agora, ameaçar de morte não dá. Só que um menino que diz que ele é profeta de Deus, que ao ser ameaçado de morte pede oração para os outros, para as pessoas que supostamente ele que está dando recado sobre a vida dessas pessoas, mas ele está pedindo oração. Ele não consegue, através da oração dele, repreender ou buscar a proteção de Deus espiritual e fisicamente. Ele falou que está com medo de ser linchado ou morto. Ué! Ele não fala com Deus, ele não é profeta de Deus, não é escolhido de Deus, ele está com medo do quê? Ele não deveria confiar em Deus como qualquer um que se diz cristão? Mas as pessoas não param para ver essas incoerências. O menino que está dizendo que ele é profeta de Deus, ele está pedindo ajuda e oração porque as pessoas estão ameaçando ele. A mesma coisa politicamente. As pessoas não veem a incoerência porque falam, todos nós somos falhos, pecadores e incoerentes. Ora, não dá para seguir essa lógica. Se a gente começar, essa lógica que eu falo entre aspas, inclusive, se a gente começar a falar, não, é aceitável um pastor charlatão, é aceitável um político canalha, que todo político é do mesmo jeito, a gente vai sempre falar que é aceitável um padre pedófilo, que é aceitável um médico assassino, que é aceitável... Uma coisa eu acho que é aceitável, eu acho que cada coisa é no contexto. É aceitável, muito embora repudiável, que um cafetino, que um faccionado, ele seja um canalha, um oportunista, uma pessoa sem escrúpulos e sem ética. Por quê? É um faccionado, porque é um cafetão. Agora, a gente não pode
pegar e aceitar um político, um líder religioso canalha, cretino, oportunista, porque é da natureza humana, não faz sentido. Tá faltando lucidez, tá faltando compreensão sobre as coisas. E não aceitar o menino dizer que ele é surdo, nasceu surdo mudo e que o laudo sumiu. Gente, qualquer idiota, para ser mais razoável, sabe que todo mundo tem o seu histórico de saúde, pega no hospital, pega no médico, enfim, não é difícil pegar esse laudo. Eu acredito em milagres, mas eu não acredito nas falsidades travestidas de milagre. A gente sabe que quer dizer, a ciência diz, né, que quem eventualmente pode ter nascido sem o tímpano, ou inclusive sem as cordas vocais, a depender de tratamento, de aparelho cochlear que usar, pode ser que melhore sim. Agora, do jeito que ele fala, e ele conta como se, né, ele com 3 anos, ele entendeu que ele já sabia falar, ele não conhecia louvores. Aí Deus colocou louvores para ele cantar, ele que, né, levou a mãe para a igreja numa empáfia, numa arrogância, no sentido, ele que colocou a mãe para ir para a igreja, porque a mãe era desviada, professava a fé de outra forma, um menino de 3 anos. Então a culpa é dos adultos, é da plateia, dessa plateia que falta compreensão, que falta entendimento, dessa plateia que não sabe discernir. E é verdade, não sabe discernir religiosamente, não sabe discernir politicamente. É por isso que a gente tem o país que tem. É por isso que a gente tem os estelionatários religiosos que a gente tem. E essa galera que fica idolatrando política continua miserável. Miserável financeiramente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Enquanto aqueles que eles idolatram vivem viajando, né? Fazendo todo tipo de coloio, como Silas e Valdomiro, Erieri Soares, o Macedo, Edir Macedo e vários outros. Por outro lado, a gente vê estelionatários políticos enganando o povo, sabe? Colocando falsa moralidade e vindo falar qualquer coisa para fazer show e estridência, a galera aceita. Eu falo pro meu marido, o Bolsonaro, pegando exemplo aqui de showman, de reality show, de entretenimento que o público compra e gosta, o Bolsonaro sempre foi um político de baixo clero. Até o CQC ter tido a brilhante ideia de começar a zoá-lo, a pegar, tipo, esse idiota aí, esse agressivo, e fazer entrevista com o Bolsonaro, expondo, tentando ridicular o Bolsonaro. Aquilo acabou dando o quê? Visibilidade para o Bolsonaro. Aquilo foi fazendo o Bolsonaro ficar mais conhecido e fazendo com que muita gente o admirasse e idolatrasse, porque olha que corajoso, olha, ele fala o que a maioria não fala, olha como ele me representa. Foi assim, por conta desse entretenimento que o povo gosta, que Bolsonaro saiu de um performer político, do entertainer, lá no CQC, para se tornar, inclusive, o presidente da República. Porque a galera compra, a galera admira, a galera não discerne, vai no emocional. E está fazendo a mesma coisa na fé, se conectando no emocional, não tendo a compreensão do espiritual, validando uma criança, um adolescente de 14 anos pregando e começando a demonstrar uma suposta sabedoria que não se tem aos 14 anos, nem os gênios, no sentido de QI, que nós temos vários, inclusive no Brasil, ao redor do mundo, eles não deixam de ser crianças porque são gênios. Tanto assim que eles vão para uma escola específica, tem um acompanhamento específico, porque eles são
Eles têm altas habilidades, mas são crianças que a idade deles ainda é de crianças ou de adolescentes. E uma coisa não anula a outra. Não é porque tem altas habilidades que deixa de ser criança ou que tem uma sabedoria necessária para estar pautando adulto. Então, assim que a gente vê que a questão desse país é o povo. Há muito tempo atrás, eu li. Agora, eu não me lembro que foi há muito tempo, mas eu li lá na Inglaterra, em algum lugar, falando cada povo tem um país que merece, cada país tem um povo que merece. Então, a gente não pode reclamar do país se é o povo que faz esse país. Se a maioria idolatra um adolescente de 14 anos e acredita em profecias, em línguas estranhas que esse adolescente falou, que dirá politicamente, porque essa galera também que é manipulada politicamente, manipulada religiosamente e manipulada politicamente. E para concluir, para a gente não ficar sem os vídeos que vocês com certeza já conhecem aí do Miguel, eu vou colocar o vídeo do Miguel aqui. Ai, um casal de adulto olhando. Te biofemio kemio, te biaprova, te biafá, te terexfa, te prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Porque a bandeira da América rola sobre vocês. Arrogância, eu falo na linguagem do país que vocês vão pisar. Ué, mas o país é qualquer. Que vários países falam inglês no mundo. Off the king, tudo errado, sabe? Inglês completamente desconexo. E, né, a galera sentindo, talvez seja a bandeira da América. Ué, por que da América? Ele nem sequer é da América, ele é do Brasil. Por que não bandeira do Brasil? Né? O profeta, né? O suposto profeta do Brasil fazendo profecia que a bandeira da América é melhor do que a bandeira do Brasil, pelo amor de Deus, e várias outras coisas, sabe? Que esse menino fala e tem falado e que a galera parece que fica ludibriado, apoiando. Eu, sinceramente, eu vou continuar fazendo a minha parte. Eu acho que entre fazer e não fazer, como está inclusive na minha bio aqui no YouTube, eu escolher fazer alguma coisa e sem pretensão, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que se colocar, porque senão os idiotas eles só crescem, porque inclusive eles são muitos, como diz o Rodrigues, se não estou em erro, como diz o Nelson Rodrigues, eles só crescem, o exército dos idiotas, e como disse um cara lá no X, a mãe dos idiotas vive engravidando porque eles são muitos, então como eles são muitos, são eles que vão lá e idolatram e aplaudem um Miguel da vida e se deixam ser enganados por Miguel da vida. E são eles que são enganados por Marçal, por Nicolas, por Bolsonaro, por Lula, por vários outros políticos. Porque não tem discernimento, não tem lucidez. Porque uma coisa é você gostar do Lula ou de Bolsonaro, mas sem ser manipulado, sem ser boneco de ventríloco de nenhum deles. Uma coisa é a pessoa gostar do Silas, mas sem ser manipulado. Outra coisa é adulto não ter discernimento, acreditar em tudo que Lula e Bolsonaro faz, inclusive brigar por eles, ou acreditar em tudo que Silas faz, inclusive brigar por eles, sem autocrítica. Então a pessoa, um adulto, que vai para buscar unção espiritual de um menino de 14 anos, isso mostra que a geração criada, educada por esses tipos de adultos está fadada ao fracasso, infelizmente. Ao fracasso profissional, mental, emocional, que dirá espiritual. Porque se quem deveria instruir a prole, educar sua prole, quem deveria direcionar sua prole, não o faz, que dirá a sociedade para fazer? Então, assim, a culpa não é do Miguel, eu repito, assim como a culpa não é do Bolsonaro, não é do Wilker Leão, a culpa é da plateia, a culpa é do povo, desse povo que adora entretenimento, desse povo parvo, palerma,
incauto, inculto, sem discernimento, sem lucidez e sem entendimento, que fica se permitindo ser manipulado política e religiosamente. Mas vocês já sabem, aqui no meu canal é sem canalice nem oportunismo. Au revoir.